Pessoal, boa tarde, pessoal que está em casa. E estamos aqui retornando aos nossos estudos. Para os que estão nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Já passamos pela primeira parte, agora estamos na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da segunda parte, o castigo. Espíritos sofredores, que é a parte que nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar dois itens, o castigo e novel. É um espírito que deu a comunicação a respeito. Então, aqueles que estão assistindo pela primeira vez, o que a gente estuda no Céu e Inferno? É exatamente o que mostra para nós a vida pós-morte, de como nós vamos nos residirmos, futuramente, quando desencarnarmos. Então, consta como diálogos que Kardec estabeleceu, com diversos espíritos que narram as suas impressões do momento da morte, de o que está ocorrendo do lado de lá, o que acontece com eles, e ele dividiu em vários grupos esses espíritos, desde os espíritos felizes, aos de uma condição mediana, aos sofredores, aos suicidas e a tantos outros que foram agrupados que nós estamos estudando. Veja bem, então, cada capítulo da segunda parte trata de um item. Então, o capítulo 4 são os espíritos sofredores. Nós vamos estudar agora um ou dois casos de cada grupo. Então, nós vamos estudar essas duas partes e depois, para que haja a oportunidade também das pessoas lerem depois os outros textos de outros espíritos que basicamente trazem a mesma coisa, contam o que está acontecendo. Então é interessante a gente saber, procurar saber também, o que são espíritos sofredores. A gente tem que saber o que é isso, quem são eles. Nós poderemos ser espíritos sofredores quando desencarnarmos? Com certeza. Todo mundo que está encarnado aqui na Terra tem sempre a chance de agrupar num desses que Kardec colocou aqui quando desencarnarmos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ainda a muitas influências negativas e complicadíssimas. Nós podemos ser, quando desencarnarmos, espíritos felizes, cumprindo nossa missão na Terra. Podemos ser espíritos numa condição mediana, que é a maioria da Terra aqui, nós já estudamos semana passada. Podemos ser espíritos sofredores, como também, lógico, muito difícil um espírita ser suicida, mas também não sabe, acontece. É um grupo de suicida. Depois nós temos o grupo dos criminosos arrependidos, também. Espíritos, aqueles endurecidos, são espíritos que às vezes ficam séculos, milhares de anos, às vezes na erraticidade, não querendo reencarnar e atazanando as pessoas, procurando vingança. Então, gente, o que é importante a gente falar a respeito? Então, não vai dizer que espíritos sofredores, tem até uma metáfora para a gente entender. É a mesma coisa, o espírito sofredor é aquele que vai fazer uma viagem e muda para um país estranho sem se preparar. Não leva uma roupa, não aprendeu o idioma, não tem um jeito de se manter, fica totalmente perdido. O que ele vai ser lá? Vai ser um pária, vai ser uma pessoa. Você vai para a China, por exemplo, lá. Vai ficar largado, dependendo do coisa, vai ser marginalizado e vai ficar no sofrimento. Então, o que são esses? Então, na realidade, são aqueles que não se prepararam para a grande viagem. Na realidade é essa, preparação para essa viagem que todos nós vamos fazer. E a gente só pensa que é o vizinho, que é um outro, que o outro vai acontecer, e a gente nunca vai ocorrer conosco.
Até para a gente, quando um familiar da gente desencarna, o choque é muito grande, porque muitos não aceitam a separação e ficam amarrados, ficam perturbando o espírito. Por quê? Porque o pensamento é tudo. Então, as pessoas pensam que obsessão é só de desencarnado para encarnado, e não, pode ser também de encarnado para desencarnado, fica totalmente dependente daqueles que estão sofrendo, que não aceitaram a separação. É muito complicado. Por isso que Kardec, que Leon Denis falou que ele era o bom senso encarnado, e é verdade. Então, as coisas que Kardec faz, e procurou tirar da espiritualidade tudo aquilo que nós necessitamos enquanto estamos encarnados aqui, para que nós possamos evoluir. E a evolução nossa passa por uma coisa muito simples: seguir os preceitos das leis divinas. É isso aí, básico. Onde está a lei divina? Dentro de cada um de nós. Nós temos essa centelha, ainda que seja em estado latente, ou seja, uma sementinha que precisa ser adubada para ela crescer, criar raízes e frutificar. Todos nós temos essa sementinha, mas nem sempre nós cultivamos essa semente. Nós ficamos presos à materialidade da vida, à beleza física, à preocupação excessiva com o corpo, com bens, com apegos. O apego em pessoas, eu acho a coisa mais terrível que existe ali. E nós estamos vendo aí, não tem um dia que não tem 10, 20, 30 feminicídios nesse país, de pessoas que não aceitam, que não querem aceitar que a pessoa deixou de amá-los e tem que ficar junto. O que é isso? Falta de razão, falta de conhecimento, e ainda vai esse espírito. Os dois podem se tornar sofredores no desencarne. Aquele que foi a uma esposa que foi brutalmente assassinada, se ela for um espírito endurecido, ela vai se revoltar e vai obsediar aquele que atirou. E aquele que já embatou, né? Que já feriu a lei divina, também vai ter que se refazer. E como ele vai estar duro, sem arrependimento, para onde que ele vai? O umbral grosso mesmo, aquilo ali que vai ficar rodeado e vai ser onde tem choro e ranger de dentes mesmo, ainda que não eternamente, né? Não eternamente, mas vai passar por momentos desse sofredor. Então, todos aqueles que não se preparam, vivem para o mundo, exclusivamente para o mundo, na realidade, eles acham que estão sendo castigados. Mas é uma coisa muito, muito normal você pensar. Vamos fazer outra analogia. Então, a pessoa nasce, está certo, às vezes num lar duro, difícil, paupérrimo, às vezes com os progenitores doentes, ou um ou outro, cresce já meio revoltado, abusa da parte sexual, engravida alguém, uma moça, não assume, vai embora, abandona tudo. Olha a historinha, é uma novela. E vai, abandona a mãe, abandona... Tem capítulo ruim, né? Capítulo ruim. O que vai acontecer? Vai se perdendo. Um dia ele pode se casar, pode querer construir família, mas lá dentro alguma coisa está mexendo com ele. E tudo vai passar, a vida vai cobrando. E isso aí, ele começa a beber. Ótima história. Beber, abandona a esposa, vai para a rua, vai ficar perdido nos vícios, chega a velhice. Chega a velhice, vai para um asilo. E lá no asilo, ele se vitimiza, que Deus é culpado, está fazendo todo o castigo dele, que não tem ninguém para olhar por ele, que está jogado a mundos de estranho, de qualquer jeito, faltando, passando necessidade. Aí eu pergunto, Deus ele castigou? Primeiro, Deus não castiga.
Agora, quem que se castigou? O próprio, que foi semeando, semeando, e chegou a hora da colheita. Então a gente fala isso não como um intuito de apavorar, de deixar, de cobrar as pessoas, de modo algum. Não existe cobrança. A doutrina espírita não cobra. É bom senso. Ela obriga, de uma forma muito sutil, as pessoas a pensarem, a se avaliarem, a olhar para dentro de si. Então, isso aí, para ver que o apego, por exemplo, ao corpo carnal, às coisas materiais, como se só isso fosse importante, esquece da parte espiritual, um pouquinho. Se fizer o contraponto, viver no mundo, como diz Kardec, lá do Evangelho, viver no mundo sem ser do mundo, usufruindo daquilo que o mundo nos oferece, mas cuidando da espiritualidade, cuidando que nós não somos, não estamos aqui por acaso. Nós pedimos, todos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, pedimos e imploramos para voltar, imploramos. Muitos de nós esperamos muito tempo até que nosso pai, nossa mãe nos aceitasse receber. Chegamos aqui, esquecemos tudo, lógico, mas temos dentro de nós as tendências que vêm conosco de encarnação em encarnação, e aqui somos arrastados. É muito mais fácil o prazer imediato do que você trabalhar um vício, não é verdade? Para tirar um vício, um hábito, é muito difícil. Por quê? Foi devagarzinho, foi adquirindo, e as pessoas nem sempre têm a disposição. Tem, como eu disse na palestra passada, tem o desejo, mas não tem a vontade. Para chegar, o desejo é o quê? É futuro, é o caminho, mas a vontade é a ação. Então Kardec, quando fala no livro dos Espíritos, questão 907, que falta nos homens a vontade, é exatamente isso. Então é muito mais fácil você ser arrastado pelo mundo, somos arrastados, e muitas vezes, principalmente na adolescência, somos Maria vai com as outras, porque a turma nossa vai, mesmo que você não quer, você vai, arrasta. Então, se você não fumar, você é careta. Se você não experimentar maconha, você é careta. Se você não beber, você é careta. Então, faltando alguma base, você vai Maria vai com as outras. E começa, então, a semeadura, que vai a colheita. Então, muitos desses espíritos sofredores, que nós já fomos, não sabemos quantas vezes, já tivemos lá, e estamos tendo a oportunidade de voltar. E se voltamos aqui na Terra, porque somos imperfeitos ainda. Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui, já estaria em outros mundos. Então, olha para vocês verem, tudo tem lógica. Tudo tem lógica. Então, quem são? O que nós estamos trabalhando muito para que nós, já que não possamos ser totalmente felizes, que possamos ser também aqueles medianos, que temos o bem plantado, que temos alguma coisa boa que fizemos aqui, que irá atenuar muitas coisas nossas lá de lá. É o nosso caminho, vivendo o mundo, sim, usufruindo do mundo que precisamos, usando o progresso, a tecnologia, tudo bem, mas sempre com aquele olhar, isso aqui é transitório, precisamos usufruir das coisas para o bem. Garanto que quem criou a internet não foi com o intuito que está hoje, como Santos Dumont criou o avião, inventou, ele não queria que fosse partido para a guerra, mas foi, né? A internet foi criada para o bem, para o congressamento, a aproximação das pessoas, né? Quando eu era pequenininho, tinha um desenho chamado Um Saturnino Descobre a Terra, era um desenho, um gibizinho, já tinha o videofone falando naquele tempo, né? A gente fala, meu Deus do céu, aí o videofone está no nosso bolso hoje. Você fala no vídeo enxergando a pessoa, aonde quer que ela esteja. Mas o uso da internet, que depende do ser humano, é que vale. A arma, ela é neutra. O uso dela é que faz ela por bem ou por mal, não é verdade?
Então é isso aí, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dos espíritos sofredores antes da gente começar o estudo? Eu achei interessante a gente falar isso, para a gente notar que como nós vamos acordar no mundo espiritual quando desencarnarmos. Isso é muito importante. Então o desapego tem que começar agora. Então desapegar, o desapego não é desamor, continua amando do mesmo jeito. O amor, gente, independe de condição espiritual ou física. Você ama alguém que desencarnou, você vai continuar amando do mesmo jeito. Se for amor, você sabe que a pessoa, estamos em comunhão. Se não for, foi só uma paixão avassaladora, acabou, tudo bem. Mas a gente tem que pensar muito nisso. E outro perigo também que a gente faz muito, lesões afetivas. A gente usufruir, mentir para conseguir alguma coisa para um relacionamento, sendo que não é nada daquilo que você quer, mas para conseguir você mente, consegue e chuta. Você destrói pessoas, às vezes, para sempre. Isso aí é uma coisa muito séria também para nos tornarmos espíritos sofredores, porque nós estamos brincando com sentimentos, usando o sentimento, entre aspas, para ter um prazer material. Isso aí é complicado também. E isso a gente vê correndo. As próprias novelas incentivam isso às vezes, né? Então, é um caso que a gente tem que ter conhecimento, é importante, instruí-vos, disse o Espírito de Verdade, mas instruí-vos na moral, não para ser carola, não. A gente vai viver, somos imperfeitos, temos que assumir que somos imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Se a gente conseguir alguma coisa, mínimo que seja, já podando e esmerilhando isso e se tornando melhores, é uma vitória. É uma vitória. É isso que a doutrina faz. O espírita não é aquele ser perfeito ainda, é aquele que está sendo trabalhado, lapidado pela razão, pela lógica e pelo consenso. Aí a gente vai seguindo. Então, gente, essa aí é a situação dos espíritos sofredores. Aí nós vamos abrir lá o capítulo 4, então, e tem aqui uma coisa muito bonita. Não é uma comunicação espiritual, nós vamos ver a segunda que vai ser, mas os Espíritos trazem para nós os conceitos de castigo. Vamos estudar então. O castigo na visão espírita. Os espíritos maus, egoístas e duros são logo depois da morte entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro, como diz o caipira, né? Um cotô, um covô. Por que eu estou aqui? Tudo ruim. E o que vai acontecer comigo? É o que vai acontecer. A maioria olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possa exercer a sua má personalidade. Quer dizer, ele será ruim aqui, o que vai fazer lá? Ele está perdidinho. E o desespero se apodera deles. Por quê? O isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Olha aí, grife isso aí, isso é muito interessante. O isolamento e inação, ele fica parado. Se ele está acostumado naquele ritmo aqui da terra, de roubar, de matar, de estuprar, de lesionar quem quer que seja, esse momento é complicado. Nós já vimos, estudamos na passagem, que tem um momento de perturbação, e nessa perturbação tudo isso vai envolver até a pessoa, o despertamento, também para o mal, que eles vão ser despertos um dia. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Por quê, gente? Vibração. Eles não podem ter a capacidade vibracional de ver espíritos de luz. Os espíritos de luz podem vê-los, os melhores. E os maus, ainda os trevosos, não têm essa
capacidade vibracional de enxergar. Então eles não enxergam nada, só escuridão, né? Praticamente. Consideram o que os cerca e logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos. É a turminha chegando, se aproximando pelas sintonia e afinidade. Então aquele que era drogado, aqui começa a turminha dos drogados a quererem junto com eles, os assassinos, daquilo, tudo ali, a sintonia vibracional deles são idênticas. Então há afinidade, tem a sintonia e a afinidade, uns se afinam com outros, e aí que junta os bandos até de espíritos, que hoje, gente, aqui foram trazidos, isso que nós estamos estudando aqui hoje, aqui nesse momento foram trazidos pelos espíritos da casa, protetores, alguns espíritos sofredores, que estão conhecendo isso que nós estamos falando aqui, para que eles possam ter a capacidade agora de pedirem socorro, abrirem seus olhos. Então aqui somos poucos encarnados, mas desencarnados aqui tem muitos. Então eles estão aqui aprendendo também para seguirem a sua jornada. É a bondade de Deus, é a misericórdia divina que está sempre atuando, porque Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho seria perdida. Então pode demorar, mas também à medida que o Espírito clama por socorro, o socorro virá. Por quê? Aí o desejo vai participar com a vontade. Ele está exercendo a vontade. Eu quero sair daqui, eu quero me recompor. Essa história, com certeza nós já vivemos. Já passamos pelo umbral, muitas vezes, não tenham dúvida disso. Em algum momento fomos socorridos, graças à bondade, ao carinho de espíritos afins nossos, que zelaram por nós, que nós abriram nossos olhos para nós pedirmos socorro, fomos atendidos, fomos para ajudados, nos preparamos para a nossa volta. Nossas faltas foram muitas, não tenho dúvida disso, mas também muitas das coisas que estão passando não são expiações, são provas. A prova é realmente para ter a certeza que nós estamos firmes naquilo ali, que não vamos blasfemar. Então, expiação é dívida, temos que pagar, temos que quitar. Prova não. Prova eu quero passar por um momento difícil para eu suportar e realmente carimbar. Eu estou tranquilo chegando à frente. É um pedido do Espírito. A expiação é imposta, ok? Podem me interromper qualquer hora, qualquer momento. Então se agarram a eles como uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas, que, sem cessar, colocam em ação com seus gestos zombeteiros. Quer dizer, a turminha ali sabe toda da nossa vida, todos os nossos podres. Por quê? Sintonia e afinidade. Ali está tudo junto ali. Então, começa o assédio. Somos assediados. As pessoas que estão lá, pós-desencarne, vão ser assediadas. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra, voltam para cá. Como abutres esfomeados, procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Isso é ótimo. Eles vêm procurando entre os encarnados aqueles que têm as mesmas tendências, ainda às vezes lá dentro, latentes, mas que estão íntimas, que eles sabem e a turminha sabe também, para fomentar isso. Faça isso mesmo, você é bobo. É o dito capetinha, né? Vai lá. Literalmente, vai lá, a moça assim, casada, mas vai lá, procura lá, você vai conseguir, tal, no caso isso aí. E aí começa as influências, vai criando, eu vou dando asa. Pô, você trabalha com dinheiro, gente, por ver, ninguém vai salvar, tira aí, se tirar um pouquinho por dia, ninguém vai fazer falta. Vai falando, e você precisando de dinheiro, de repente,
Tira um, quem tira um, tira 10, tira 20, tira 200, e aí desanda. Olha como nós somos influenciáveis, tanto pelo bem quanto pelo mal. Aí nós vamos da sapiência de Jesus, né? Vigiar e orar. Vigiar o que pensamos, o que falamos, o que agimos. É isso aí. Olha, delas se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus, e quando, enfim, senhores de uma consciência, será a obsessão, tomam conta, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo o que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. Estão dominados, obsediados. É o grande, só somos obsediados quando deixamos a nossa janela aberta. Permitimos, né? Quando nós permitimos. Não existe obsessores obsediados que estão presos a uma ótica do bem, aquilo ali carreando pensamentos bons, bondade. Não tem como. É como bater pedrisco, às vezes, num vidro forte, bate e volta, não ultrapassa o vidro. É assim que funciona. Então, gente, aí já está mostrando o mau espírito agindo, não só no mundo espiritual também, mas agindo na terra também, influenciando. Seguindo, o mau espírito que exerce a sua raiva, ele é quase feliz. Vocês acreditam nisso? Porque ele está fazendo aquilo que dá prazer para ele. Na concepção dele. Sim. Né? É quase feliz. Não sofre senão nos momentos em que não age. Enquanto ele está azucrinando, está feliz. Está feliz. E quando ele consegue, dele, né? quando ele consegue uma vitória que pega esse mais um para nós, é uma realização para ele, que vai custar muito, muito tempo ainda para ele acertar, mas é uma realização. E naqueles também onde o bem triunfa o mal, e não age, e naqueles também onde o bem triunfa o mal, esse aí não tem problema. Então ele só sofre quando ele não consegue. Quando ele está bem, quando ele consegue influenciar, ele está quase feliz. Não arrastar alguém é uma frustração para ele, né? Exatamente. Esquecendo que mesmo no mundo espiritual, todos os nossos atos têm a mesma coisa. Estão plantando e colhendo do mesmo jeito que aqui na Terra. Não é só encarnado que a lei de causa e efeito age, não. Age no universo. Só nos mundos felizes, que não existe mais, não tem necessidade mais, que ninguém vai prejudicar ninguém. Já naturalmente, todos se amam. Já foi tirado de nós. Então, mesmo na espiritualidade, então, se ele encontra o outrozinho mais fraco, ele continua atazanando aquela também. Torna-se escravo mais fraco, torna-se escravo dos mais fortes. Verdadeiro escravo. Então fica lá. É o que Gregório, lá no livro Libertação, quem leu Libertação, que era o chefão lá de uma cidade do Umbral, tinha tantos escravos que iam fazer, ele manda, você vai lá perturbar Elisângela. Você vai lá na Margarete, tal lá, e me traz conta que quero eles aqui. Deve ser igual, você tem que dar produção. Eu quero que você traz para mim tantos espíritos essa semana. Isso aí pode durar anos ou séculos. Uma quadrilha. Exatamente. Lógico, não é eterna, como o próprio Gregório foi resgatado, né? Então, não, mas a lei de ação e reação. E esse espírito também, ele só é refém desse chefe enquanto ele não tomou consciência ainda da sua condição e nem pediu ajuda. Exatamente. Ainda. Então, para eles são tão bitolados que eles não conseguem visualizar outra situação que não seja aquela, lamentavelmente. É o que a literatura espírita traz para nós. André Luiz conta, muitos traz para a gente, lamentavelmente. É assim que funciona. Então, gente, essa base moral, esse conhecimento que nós temos com o estudo aqui, vocês pensam que é coisa chata, coisa boa, mas é algo que vai ser um freio para nós, automático. Naturalmente você vai fazer, antes de você prejudicar alguém, se você parar um minutinho, 15 minutos, segundos, e falar, opa, o que é isso? Pronto,
já começa a colocar em prática o nosso conhecimento, a nossa razão de a vida, que somos regidos por livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Feito isso, nós já temos um freio, conseguimos ter um automatismo freático, podemos dizer assim, natural, que vai nos impedir de cometer um algo pior. Isso é muito bom. Quer dizer, é uma vitória, né? Freio moral. Exatamente. Então essa moral, cada vez que você faz isso, você está agregando a nossa moral, aumentando ela, naturalmente, sem esforço, assim, muito. Kardec fala, à vontade, precisa de mínimos esforços, não precisa muito não. Não é uma coisa sobre-humana não, basta existir. Que o seu desejo se transforma em vontade. É assim que funciona. Vamos seguindo. Todavia os séculos se escoam. Olha lá, séculos. O tempo lá, minha filha, é diferente daqui. Escolar toda a vida. Toda a vida e não tem noção. O mau espírito sente, de repente, as trevas invadi-lo, seu círculo de ação se estreita, a sua consciência muda até então, falo sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Vai chegar a hora. Isso aqui é uma poesia, né? Até aqui, ó. As picadas aguçadas do arrependimento. Então, gente, o arrependimento, mesmo no último momento nosso, aqui, se o arrependimento for sincero, nós já vamos ter ajuda no despertar. Sincero, não é aquele oral só não, é de coração. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como diz as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo, um grande vazio se faz dele, ao redor dele. O momento é chegado. Deve espiar. A reencarnação aí está, ameaçadora. Vê como uma miragem as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar. Avança, é precipitado no abismo medonho da vida. Rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre seus olhos. Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes ele vai morrer, estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito, que importa? O homem culpado sente, sob sua aparente nobridade, se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. O que nós vamos tirar disso? Entender? Ele está lá fazendo mal, ele é tirado, sentido sair rapidamente. Qual a definição que nós podemos ter desse tipo de encarnação que ele teve? Foi voluntária ou foi imposta? A maioria foi imposta. Foi. A espiritualidade, você precisa, ele não quer. Por quê? Ele visualiza que vai ter muita coisa para pagar, para acertar. E vem, e chegando aqui, ele não quita e acumula mais coisas. Também, tipo assim, poxa, mas eu já sofri tanto, agora ainda vou ter que voltar e sofrer mais um pouco. Exatamente, olha lá. E volta, e vai morrer, até o momento que realmente o arrependimento, ele entender, passar por tudo de novo e compreender a razão. É quando nós entendemos aqui e agora. Por que eu tenho, aquele pai meu era assim, minha mãe é assim? Por que eu tenho esses irmãos? Por que eu sou pobre? Por que eu sou rico? Por que todo mundo dá as coisas dá certo para os outros, não dá para mim? Tem uma razão de ser. Tudo aquilo que não temos, que nos falta, sobrou em alguma época passada. Simplesmente. Se nos falta a beleza física, porque já tivemos muita. Se nos falta dinheiro, já tivemos muito dinheiro. Se o nosso sexo é corrompido ou não, ou tem problema de arte de sexual, por exemplo, quando não consegue engravidar, como é que chama? Infertilidade. Infertilidade.
fertilidade, infertilidade, impotência sexual, todas essas coisas que tem aí, não são por acaso. São acertos que nós pedimos. Presumos que nós pedimos, ou se foi dado para nós pela espiritualidade, não sabemos. Então é complicado, gente. Então, sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos, sua alma que vai deixar seu corpo se agita impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre seus olhos, sobre seus lábios descorados, e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Entretanto, a pessoa fala que morreu e descansou em paz. O Espírito está ouvindo tudo. Leiam aí. Ouve tudo, flutua ao redor do seu corpo, que não gostaria de abandonar. Agarrado. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu, desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, mas de repouso. Não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez. E castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra. Atenção, grifem-se aí essa frase. Ele erra e errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força de gemidos e expiações. Tão bem escrito, tão bonito. Então, gente, é o Espírito de George que trouxe a nós isso aí. Então, nessa encarnação, reencarnando, quanto tempo nós perdemos até nós conhecermos a doutrina espírita agora? A razão. Vamos falar a verdade. Quanto? Pois é. Então, a gente fala assim, não é ser fanático, não pode ser fanatismo, não cabe no espiritismo, na doutrina espírita. Mas a razão. Quando a gente vê que tudo tem explicação, a melhor coisa que existe é a fé raciocinada. Então o que a gente tira isso aí? Então o que seria castigo para a doutrina espírita? Isso que nós vemos aqui. Não existe. Castigo nada mais é consequência das nossas ações. Castigo é colheita. Colheita. Isso tem a mesma origem do bem que recebemos. O bem também é colheita. A colheita também. Ou seja, resultado das nossas ações, que é de quê? De inteira responsabilidade de cada um de nós. Inteira responsabilidade. Então, gente, é isso aí que a gente tem que entender a respeito. Tirar essa história de castigo de Deus. Deus não castiga, não perdoa. Ah, se Deus quiser. Não, Deus não quer. Deus nas escolhas, Ele vai ajudar, mas se você merecer. Se você não merecer, não adianta. Ah, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Ele não quer nosso bem, nosso mal de modo algum. Ah, Deus quer que eu sofra. Não, de modo algum. Ele me deu a inteligência para você entender. É assim que funciona a vida. Então, a gente tem que pôr isso aí. Então, e aí mostra a lei de causa e efeito realmente agindo. Às vezes até como misericórdia divina. Por quê? Mostrando a reparação, gente, não é um castigo. Ela tem que seguir para nós entendermos que nós estamos reparando. Quando estamos convivendo com uma pessoa difícil na família, por exemplo, num relacionamento difícil, duro, nós estamos sabendo que aquilo ali é necessário para ambos, para aquele duro que precisa aprender a perdoar e para nós que precisamos pedir perdão também. É aí que vai fazendo e vamos tirando e melhorando as nossas próximas colheitas de uma forma bem lógica. É um processo. É um processo. É um processo. E a vida é um processo em termos de eternidade. Isso aqui é um piscar de olhos. A vida nossa aqui é muito rápida. Passa a ser jogada fora. Não podemos jogar fora. Então, sem fanatismo, de modo algum. Não podemos ser fanáticos em nada. Não podemos enfiar a goela abaixo a doutrina em quem não quer ouvir, de modo algum.
A gente tem que mostrar, até para nossos filhos. É difícil, porque são espíritos livres. A gente mostra, mas a escolha é deles, né? Mostra. Vamos sofrer muito como pais, espíritos afins que somos. Se um filho nosso se desembestar, se fizer coisas terríveis, mas vamos ajudá-lo de acordo com a nossa capacidade. Mas quem vai ter que reparar, ter que arrepender, espiar e reparar, vai ser eles. Do mesmo modo, nossos pais, eles são responsáveis pelos seus atos. Nós temos que ter carinho, respeito, gratidão a eles, sim, sem julgamento. Isso é fundamental. Isso aí, eu sou repetitivo e vou ser repetitivo quanto eu viver. Se não fossem nossos pais, não estaríamos aqui. Pode ser tipo ignorante, estúpido, bruto, a mãe prostituta, não interessa. O problema da vida deles é deles, mas nesse momento o meu amor e minha gratidão vai ajudá-los sim a se abrir os olhos e cumprir a sua missão, sem julgamento. Pega o Evangelho e lê, a primeira coisa. O segundo parágrafo do honrai pai e mãe. Não cabe aos filhos julgar os atos dos pais, não cabe. Então é assim que a gente vai limpando, lixando nosso espírito enquanto estamos encarnados, porque essa carne aqui, ao mesmo tempo que é uma prisão, também nos obriga, é uma escola, aprendendo. Então, se eu não gosto de mim, meu querido, você tem que aprender a gostar, você tem que se aceitar. Como? Você aceita. Como diz aquela música, aceita que dói menos. É muito mais simples. Eu não gosto do meu irmão, não gosto da coisa, não gosto da minha vida. Então você se suicida, briguei com alguém, vou me suicidar. Eu estou pobre, não tenho dinheiro, vou me suicidar. Gente, quanta coisa nós podemos agradecer, o mínimo. É o que a gente está conversando com a Margarete antes da chegada aqui. Coisa mais gostosa, chega na tua casa, pode ser simples, tem problema, mas tem um chuveirinho para você tomar um banho gostoso, tem um fogãozinho, nem que seja lenha, para fazer um cafezinho quentinho, muito bom, um arrozinho com feijão e um ovo, entendo, sem preocupar que o outro está rico, que está comendo caviar, comendo coisa. Larga disso, vamos obedecer o que nós temos aqui. E vamos trabalhar, lógico, eu sou capaz, sou inteligente. Se a minha casinha está ruim, vamos trabalhar, eu vou pintar, vou juntar, vou pintar outra, perfeitamente. Mas sem inveja, sem já lançar dardos venenosos contra aqueles que têm alguma coisa. Então é isso que é a vida. Agora nós vamos ver a mensagem de um espírito sofredor chamado Novel. E ele vai contar para nós o que aconteceu com ele. Vou contar-te, esse aqui é interessante, que o médium que fez conheceu esse espírito quando era encarnado ainda. Vou contar-te o que sofri quando morri. Isso aqui é muito interessante, serve muito para a gente. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. Daí a gente vê as pessoas muito apegadas. Que judiação, gente. Às vezes sente que o corpo se decompor, porque não aceita separar daquilo ali, porque é grudado nos bens, no dinheiro, nos afetos, destruindo às vezes a vida com energias que a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa, um afeto fica doente e não tem nada físico, são influências de amor demais que afoga, porque o apego é tanto que aquelas energias, e a pessoa é fraca, está ali porque perdeu aquele ente querido, tudo ali, absorve tudo aquilo ali e vai fazendo mal. E a pessoa que aqui não está sabendo, às vezes não sabe que está fazendo mal, e acontece coisas terríveis isso aí. Então, daí o que precisa fazer? Porque existe o apego também do encarnado, aquele que ficou, para o desencarnado.
Quando nós liberamos, pai, mãe, te amamos muito, te quero muito, mas siga a sua vida. Vai bem. Parênteses, eu penso muito assim, a gente tem a mania, eu sei que a perca de um ente muito próximo dói muito, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar assim, ao invés de lamentar, por que você foi, é agradecer, né? Obrigada por você ter ficado comigo, obrigada pelo tempo que a gente conviveu, obrigada por ter deixado de te ajudar, eu fazer parte da sua vida, obrigada pelas alegrias que você Esse é o nosso objetivo. Eu acho que se pensando assim, a coisa fica mais leve. Mais lógico, dos exemplos que nos passaram, né? Lembrar coisas gostosas que fez, até uma comida gostosa, mãe, aquela comida gostosa, tudo isso é a melhor oração que existe. E liberta, nos libertamos e ajuda o Espírito também a se libertar, a seguir em frente. Porque se ele ir à frente, ele vai olhar por nós também. Vocês podem ver aí que não só os anjos guardiões que estão conosco, não. Nossos familiares que já estão em capacidade, já um patamar melhor, eles se preocupam e nos ajudam também. Pode ter certeza disso. Na medida do possível, dentro da capacidade vibracional deles, do estágio deles. Então, querem nosso bem. Então, isso aí é muito bom. Viver o luto é natural, faz parte. Você for uma pessoa fisicamente aqui, vai sentir falta fisicamente aqui. É importante. Chora tudo que tem que chorar, não tem problema. Sem lamentar e sem questionar. Por que Deus se levou? Não questiona, não. Chegou, foi dolorido? Sim, mas o tempo é o Senhor da razão, é o que cicatriza. Esquecer? Jamais. A marquinha está ficando ali. A marca é uma foto que você tem do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu filho, do teu marido, está lá. São marcas indeléveis, você vai continuar. Quando você olha, você expressa amor. Eu não preciso ir no cemitério lá olhar para expressar amor para um ente querido. Não. Pega uma foto e expressa amor ali, conversa com ele ali. Está vendo ele ali, quando já vivo, legal, coisa boa, conversa mentalmente. É a melhor relação que tem. E é assim que a gente vai devagarzinho aprendendo a viver. Então vamos lá. A vida que deixara há 24 anos, gente, 24 anos tinha esse espírito. Menino, podemos dizer nos tempos de hoje, era ainda tão forte em mim, que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Ajuntamento de sombras. Ele está vendo aquilo que ele era, que ele agiu. Enfim, a consciência do meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Quer dizer, nós vamos ter uma base, vamos olhar toda a nossa vida, vai passar como se fosse um filme. Que nós éramos os protagonistas. Então, a nossa história milenar vai passando. Rapidamente, a gente vai sabendo por que em tal ponto eu fui isso, na outra encarnação foi isso, eu fiz isso, deixei de fazer, fiz daquilo. Passa-se um filme. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que se sentiu nua, ou seja, não escondemos nada de ninguém. Aqui temos segredos que as pessoas não sabem, mas segredos nossos, da nossa consciência está aberta para a espiritualidade, tudo, não tem o que esconder, não tem como, né? De jeito nenhum. Depois presa de uma vergonha acabrunhante. Vergonha. Eu fiz isso, todo mundo está vendo, está sabendo agora, eu escondi tanto, achei que ninguém soubesse, e sabia. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos, e todavia conhecidos que me cercavam, quer dizer, tudo aquilo que ele vivenciava aqui estava em volta dele. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, dava-me a ideia de uma felicidade a qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atado. Aqui, os espíritos, tudo aqui.
Então, gente, o umbral praticamente é grudado na Terra, viu? É a outra dimensão. A outra dimensão. Mas tá. É a dimensão espiritual, nós estamos na terceira dimensão. O mundo espiritual na quarta dimensão. Dizem que o futuro da Terra é a quinta dimensão. Lá, quantos séculos ainda falta, não sei. Eu vi os humanos se agitarem. Olha aqui, na Terra. Dos quais invejava a ignorância. Quer dizer, ele olhava, eles não sabem nada, que delícia. Eu já estou sabendo de tudo que eu quero. Não sabem nada. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas. Olha que legal. Desconhecida até então, mas reencontrada por quê? Porque em outras ele já tinha visto aquilo ali. Me invadia ao mesmo tempo, arrastado como uma força, por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes, pudesse acalmar um instante o dilaceramento da minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Mas é o terror, meu Deus, eu tive tudo na mão para fazer e não fiz. E agora? Eu errei de novo. De novo. Eu tive a chance e fiz de novo. De novo. Eu já fiz 460 vezes, vou ter que fazer mais quantas? Não, sim, eu errei, eu prometi que eu ia melhorar e fui lá e não melhorei nada. Não melhorei. Mas às vezes por ignorância. Mas agora, do Consolador Prometido para cá, de 1857 para cá, foi nos dada a bússola perfeita do tesouro, de achar o tesouro, que é a melhora moral nossa, mostrando que não tem céu, não tem inferno, não tem nada, tem situações da alma individuais que precisam ser melhoradas. É o nosso caminho. Agora, estamos aprendendo, né? Agora precisamos vivenciar. Olha assim, é uma poesia. Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. E a pior dor nossa aqui, lá, é muito pior, porque a razão vai cair a ficha. Meu Deus, o que é isso? Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, ele não sabe, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que me perseguiam. Ele já estava com a situação já melhorando, perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Estava revoltado, porque estava vendo tudo que estava acontecendo. Fora da carne, a visão se amplia, é óbvio, né? Enfim, tu me chamastes, e pela primeira vez, um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que os teus guias te dão, a verdade penetrou-me, eu pedi. Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Resumindo, nós podemos orar para todos aqueles nossos queridos que já se foram, que estejam no umbral, mas se eles não, de vontade própria, não exercerem a vontade, vai demorar muito ainda. Então as preces nossas vão servir para quê? Para devagarzinho e fortalecendo eles, para que eles possam sim, isso aqui, a verdade me penetrou, ele ouviu. Resumindo, ele foi a uma reunião mediúnica, ouviu as instruções dos Espíritos, como a turminha está vindo aqui agora. Exatamente, estão vindo aqui agora. Então vocês, meus irmãozinhos, que estão aqui, juntos aqui, a hora de tirar todo o orgulho
todo egoísmo e clamarem a Deus oportunidade, uma nova oportunidade. E com certeza essa oportunidade não faltará. É isso que é a beleza da misericórdia divina. Porque a justiça de Deus é justiça, não tem privilégio, causa e efeito. Então você tem que quitar, tem que expiar aquilo que você fez. Mas Deus mandou misericórdia, que a misericórdia vai fortalecer naquele momento da expiação. Aquele momento duro, às vezes encarnado, sofrendo com o filho, com o marido, com a esposa, com o sogro, com o pai, com a mãe, naquele momento, sempre vai ter um alguém, uma luz que vai te dar uma calma, uma palavra amiga da pessoa encarnada que vem e te joga aquilo ali, que vai te fortalecer. Quer dizer, é misericórdia. A misericórdia de Deus sempre está presente. Nós teimamos às vezes e deixamos passar, né? Aqui um fato muito interessante desse rapaz, 24 anos, né? Então, por que um laço de um jovem são tão fortes? Porque tônus vital que ele tinha no auge, né? No auge da atividade orgânica de um jovem de 21 anos, tá? Né? O corpo já venceu a adolescência e está na idade adulta, então está no esplendor mesmo da vitalidade. Então reúne-se ali, normalmente, saúde, sonhos de uma vida feliz, vontade de trabalhar, de vencer, tudo está ali. Tudo isso são laços que irão prender o espírito ao corpo também. Um pouco fica. Então um jovem, quando é desencarnado abruptamente, é esse que precisa de um acidente, por exemplo, né? É arrancado o cordão de prata, praticamente arrancado. Então tudo isso aí, olha que bonito, saúde, sonho, vitalidade, tudo isso aí de repente prende o espírito à terra ainda. Então precisa. Afinal, os sonhos geralmente, né, são as conquistas da vida material. Todo mundo faz, todos nós já passamos por isso. Sonhar com isso aqui, vou estudar, vou ter isso aí, trabalho, estudo, família. E nessa idade, o espírito se preocupa muito com a vida futura, pós-morte. Não, naturalmente está preocupado com os teus sonhos, estudar, vitalidade, constituir família, e um pouco ainda, não todos, uns já têm o sentido da espiritualidade, esses já são mais fáceis, mas aqueles ainda estão. Então é um fato natural. Então a saúde, a força, a vitalidade vai ajudar, né, a sensação de plenitude material, que aquilo ali, você tem tudo isso aí, uma vez o espírito está concentrado na vida material, exatamente, época de estudo, de construir faculdade e tal, e vencer na vida, de acabar a faculdade, e às vezes é tolhido. Então, quando acontece uma desencarnação nesse período, é certo esperar que o espírito encontre um desligamento mais doloroso, naturalmente, gente. Se for uma doença, devagarzinho, vai ter tempo do organismo se depauperar, devagarzinho, vai indo, aquele espírito vai aceitando devagarzinho. Mas nas mortes abruptas é complicado, porque foi uma queda brusca de todas as expectativas e ilusões. Muito jovem. Muito jovem. O próprio pensamento, eu tenho uma vida inteira pela Isso, frente, né? Então, exatamente. E nós nos comovemos com isso. Tem uma vida inteira pela frente. Por que não foi um velho? Muitos pais falam, por que não foi eu no lugar do meu filho? Mas está cada um segundo as suas obras, né? Agora, isso aí sempre acontece com as mortes prematuras de jovens, em geral, mas toda regra tem exceção, é o que eu falei há pouco, né? Há jovens, né, que mesmo vivenciando o auge das suas capacidades, ali, firme, orgânicas, não se despreocupam nem das partes espiritual, cuida do seu espírito, procure vivenciar. Então é um complemento muito bom, é um combustível, né, que vai ter para que ele possa ter um desligamento mais tranquilo. Então, gente, é muito importante isso.
quando eu digo que nós precisamos apresentar Jesus e Deus aos nossos filhos, desde pequenininho. Isso é muito interessante para a gente notar. Então, gente, mesmo tendo conhecimento, essa pergunta aqui eu vou ler, muito interessante. Porque mesmo tendo consciência da morte física, o espírito não pode fugir da influência e do arrastamento da matéria? Mesmo está sendo, ele puxa, por quê? Porque não foi preparado para isso. Volta só cuidou da matéria. Isto é, viveu a vida material como se ela fosse a única e real. Vive com a matéria. Viveu como se as questões espirituais fossem problemas de segunda ordem, ainda distantes. A morte é longe, é longe. E aí? E assim, até culturalmente, a gente não é preparado para a morte, né? É esse o grande Ninguém mal. gosta de falar, nossa, você fala, nossa conversa. Mas é daí. Mas é uma coisa que... Né? Quanto mais com naturalidade... Você falou, as pessoas você vivem encarar, achando que não vai morrer. Exatamente. Então, agora a morte chega para todos nós, independente de tempo de vida que nós temos. Não tem problema. Então, é ilusão relacionar que só o velho vai morrer. O velho vai morrer. Chegou na velhice, lógico. Mas os jovens também vão. Os de meia idade também vão. As crianças também vão. Então, quando ela chega para o espírito imaturo, a morte chega, é compreensível que ele não aceite. Que ele quer o corpo. Estou vivo. Vou me casar. Me formei agora. E aí? Como é que fica? Então, aí existem os arrastamentos. Então, gente, nós podemos ajudar nós encarnados? Sim, muito. Mas também devemos nos preocupar também para os jovens com a espiritualização deles, pensarem sim que a vida é muito tênue, esse laço, e às vezes a gente pensa que vai. Eu daqui para frente agora eu já estou na gorjeta, né? Já estou vivendo bem. Hora extra. Já estou na hora extra, né? Banco de horas. Então já está bem. Então a minha responsabilidade de mexer ainda para acertar, e tem muita coisa para ser acertada na minha vida, eu tenho que batalhar. E falo que ainda falta muita coisa para se tornar-se vontade. Por enquanto ainda tem desejo de se acertar. Tomara dê tempo. Tomara. Mas vamos fazer, estamos trabalhando, vivendo o dia a dia, sem varinha de condão, porque não existe fada madrinha que vai fazer ser bom só com toque, sem bobagem. Mas é caminho, confiança, esperança e verificando. Sempre gratidão é fundamental na nossa vida. Agradecer por tudo, principalmente pelas dificuldades, pelas pessoas difíceis que passam pelo nosso caminho, que passaram, que ainda passam ou que ainda passarão, porque tudo vai servir para a gente exercitar muita coisa, muita virtude que ainda não temos, e aí que vale. O resto, gente, estamos prontos. Tomara que acordemos bem do lado de lá. E tomara que existam pessoas queridas que se lembrarão de nós com as suas vibrações boas. Tomara. É isso que a gente quer. Então, vamos estreitar os laços de amizade, de fraternidade, para que também tenhamos vibrações boas quando colocarmos nosso pijaminha de madeira, né? É isso aí. Gente, vamos fazer as nossas vibrações. Encerrando. Eu posso falar uma coisinha? Pode. Hoje aqui o estudo falou muito de mim. Pode baixar a máscara e falar um pouquinho mais. Falou muito de mim. Quando no pedido de socorro, hoje eu vim chorando para cá, chorando por dentro, pedindo socorro. E assim, quando a gente não está se aguentando mais, sabe? Desde o sábado, eu estou assim, eu estou me aguentando mais. Daí, de repente, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair, eu tenho que... Aí eu olhei no celular para achar aqui, que eu queria ir tomar um passe.
Aí estava lá dia 22, falei, nossa, foi ontem. Mas dali a pouco olhei de novo, já tinha caído lá a mensagem que hoje também teria. Eu falei, agora que eu vou. Mas assim, eu vim, não era eu vim flutuando, parece que eu estava pisando no buraco, chorando muito. E esse é um ponto. Eu sinto que eu vim hoje aqui pedir socorro. Um outro ponto importante é de quando o apego familiar de um ente querido que se foi. Perdi minha mãe recentemente. E eu era muito apegada com ela e ela comigo. Outro ponto. Ela falou, ninguém quer morrer, ninguém quer nem falar de morrer. E já comigo, ultimamente, está acontecendo assim. Eu quero comprar meu carro, adquirir coisas que eu ainda não consegui ainda. Mas desde que agora eu posso conseguir. Aí já vem aquele pensamento, para que eu quero isso? Eu já vou morrer. Mas não é assim, né? A gente tem que viver a vida aqui normal. Eu não quero isso, eu quero tirar esse pensamento, eu quero fazer assim, variar minha vida. Mas aquilo que eu te disse. É assim, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai morrer, mas a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é depois. Então, como o Clayton sempre fala, viver bem, a gente tem que viver bem no dia a coisa, dia. Né? Isso que eu disse da gratidão, você disse que era muito apegada à tua mãe. É só exercer a gratidão dela, agradecendo que ela foi para você, que ela te deu o corpo, ela e seu pai, amá-la e estender amor para ela. Tudo isso vai te fortalecer também. Tudo isso é preparação e mudar o foco da vida. A vida nós vivemos bem hoje, reconciliar com tudo e com todos, viver com a matéria. Sim, precisamos do carro, precisamos de tudo, mas não com esse objetivo. Agora, ficar inativo, vou ficar usar os braços porque eu vou morrer? Não pode. Não, vamos ativo, vou fazer todo o bem possível, como se hoje fosse o último dia da minha vida. Aí sim, eu vou fazer todo o bem que eu posso fazer hoje, porque amanhã eu posso não estar aqui. A morte é uma certeza, mas a vida precisa ser bem vivida. A vida precisa ser bem vivida, valorizada. Precisamos valorizar a vida. Agradeça pela sua vida, agradeça pela oportunidade que você está tendo, com todas as dores, né, que são naturais, todo mundo tem seus aguilhões, né? E viva bem, com gratidão no coração, tirando ódio, rancores, que as vidas vai seguir o seu rumo, ok? Porque, como eu disse, eu acho que eu vim pedir socorro, alguém precisando de socorro. Aqui é pronto-socorro espiritual. Tomara que fique. Eu não quero isso, eu quero. Quando eu estou bem, Tudo bem, vamos fazer o passe agora? Eu estou transmitindo aqui, não pode passar muito tempo, entendeu? Então o passe vai ficar bem para você agora. Nós todos vamos orar por você. Vamos colocar. Como você chama? Luzia. Vamos fechar nossos olhos. Você que está em casa também. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada. Vamos pedir aos bons espíritos aqui presentes que possam nos dar um passe espiritual, tirando todas as negatividades que possam estar conosco, com você também na sua casa, irradiando luz sobre nós, propiciando equilíbrio físico, mental, espiritual, e assim reabastecidos que estamos dessa energia curadora, nós também pedimos aos bons espíritos a fluidificação da água que nós iremos tomar, para que, ao a ingerirmos, possamos sentirmos equilibrados, fortes para a vida e, sobretudo, agradecidos a Deus, a tudo e a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e até semana.